senhor avalia essas últimas revelações da Polícia Federal e também o argumento do entorno do Bolsonaro que fala que seriam atos meramente preparatórios, não puníveis de punição pela legislação? Como é que o senhor avalia esses dois pontos, por favor? Bom, a tentativa de qualquer atentado contra o Estado de Direito, ela já em si criminalizada, de modo que já é um crime consumado. Até porque quando se faz o atentado contra o Estado de Direito e ele se consuma, ele já não mais existe. Então é óbvio que o que se pune é a própria tentativa de atentar contra o Estado de Direito. Mas os fatos são extremamente graves, preocupantes. Nós precisamos ter aprendido com isso e acho que devemos reagir judicialmente, devemos reagir legislativamente, fazer as reformas necessárias para que episódios como esse não mais se repitam. E o Bolsonaro deve ser indiciado hoje? Não vou emitir juízo sobre isso. Isso está feito à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Ministro, em relação a tramitação da anistia no Congresso, né? Há quem entenda que houve um enfraquecimento enfraquecimento dessa pauta após as revelações da Polícia Federal. O que o senhor tem a dizer? Não faz sentido algum sequer falar em anistia diante da gravidade do delito e de delitos que estão sendo ainda investigados. Não houve, nesse caso, sequer denúncia por parte do Ministério Público. Uma última, ministro, seria em relação ao possível impedimento por parte do Moraes, já que agora fica claro que ele era um dos alvos desses golpistas. Como é que o senhor avalia também esse outro posicionamento por parte do entorno do Bolsonaro? Isso não faz nenhum sentido, porque desde sempre o ministro Moraes tem sido o relator desse processo e por isso passou a ser vítima desses ataques. Seria absurdo afastá-lo por isso, num tribunal de apenas 11 ministros, em que tinha o presidente da República, o vice-presidente da República, outros ministros. Seria muito fácil engendrar um impedimento no tribunal inteiro, dizendo que todos eram alvos de ataques. E muitos de nós, certamente, fomos alvos de ataques. Então não faz nenhum sentido. Na verdade, se trata de uma prova autocriada. Não faz sentido algum essa consideração. Ministro, muito bem, por exemplo, de 2022, enquanto se discutia na transição do governo, o senhor tinha noção de que se passava algo tão grave como o que vem sendo revelado? O senhor tinha conversas com integrantes do então governo Bolsonaro? Tinha como imaginar, ou eram comportamentos diferentes, da clandestinidade indo para um lado e em público indo para outro? Não, coisas estranhas ocorreram e todos vocês sabem. Por exemplo, aqueles assentamentos nos quartéis. Eu tenho cansado de repetir isso. Não se faz ou não se exerce liberdade de reunião em frente a quartel, como não se faz ou não se exerce liberdade de reunião em frente a hospitais, por razões diversas, mas não se exerce essa liberdade de reunião. Não obstante, isso foi largamente tolerado e, como sabem, o 8 de janeiro, em Brasília, partiu dos quartéis. Então, nós desconfiávamos, obviamente, que havia coisas anormais quando se tolerou. Preocupação. Nós tivemos um episódio lamentável de homem-bomba, poderia ter entrado no Supremo, entrou na Câmara, e agora uma informação que ainda está sendo apurada, mas parece que em grau de procedência, de que houve um plano efetivamente para assassinar ministros do Supremo. Sim, nós estamos preocupados. No Brasil não era assim. Nós fazemos uma reflexão, o que aconteceu para a gente ter esse tipo de ativismo, de pessoas pensando em assassinar agentes públicos de homem-bomba. Onde foi que nós perdemos a nossa alma afetuosa, alegre e irreverente para essa nova modalidade raivosa, agressiva, perigosa? Nós precisamos botar esse gênero fora. Pois é, o ministro Gilmar Mendes falou aqui com a gente sobre essa questão
E ele colocou que, na opinião dele, a tentativa, né, o planejamento, a tentativa já era um crime consumado, no caso do plano ali de assassinato. Como o senhor avalia isso? Olha, eu só julgo na hora que eu tenho que julgar. Então, nesse momento ainda não cabe julgar. Nem se concluiu a investigação. Eu sou uma pessoa que não gosta de julgar as coisas antes da hora. Vamos esperar os elementos. Hoje ainda tem um depoimento importante. O ministro Alexandre vai ouvir um colaborador premiado. Eu só chego a conclusões no final, não no começo. Ministro, ontem, hoje o senhor assinou um requerimento sobre as câmeras corporais para que o governo de São Paulo traga mais informações. Uma semana em que um estudante de medicina foi morto por um policial que alegou em depoimento que não estava usando a câmera, mas que depois, com as imagens de monitoramento, foi visto que ele estava assim, com as câmeras corporais. O que está faltando nesse processo que já vem se arrastando, né, aqui em São Paulo principalmente, desde o primeiro semestre, sobre esse processo de implantação das câmeras corporais, na avaliação do senhor, se essas câmeras estão sendo utilizadas da maneira correta para a defesa não só dos policiais, mas também da população? Olha, eu estive com o governador de São Paulo, chegou uma situação de segurança para mim, eu sou o relator, eu conversei com ele, com a procuradora-geral dele, e há um compromisso do Estado de São Paulo na implantação dessas câmeras, e nós monitoramos o que está acontecendo. Eu penso, mas eu precisaria de mais detalhes, que esse episódio específico, de infelicidade, de legalidade policial, não está propriamente associado à questão maior de uso de câmeras. Mas, como aconteceu no episódio, e o Conectas também já tinha peticionado, nós pedimos informações para saber se o que o Estado de São Paulo se comprometeu a fazer em termos de adequação das câmeras à decisão do Supremo e à portaria do Ministério da Justiça está sendo feito. É muito importante esse tema. Nós temos no Brasil duas situações que entram em tensão e que são muito importantes. De um lado, o crime organizado, que é um problema hoje, que tem que estar no radar da sociedade, precisa ser enfrentado. E do outro lado, a letalidade policial, sobretudo a letalidade que afeta pessoas inocentes, ainda que em comunidades pobres, como acontece no Rio. O Rio tem muita visibilidade, mas acontecem muitas coisas difíceis aqui em São Paulo também. De modo que o poder público, as políticas públicas têm que ser capazes de equilibrar um enfrentamento sério e determinado ao crime organizado. Agora, a ideia de que você enfrenta o crime organizado matando gente no equívoco, você enfrenta com inteligência, outro tipo de políticas, e claro que com algum grau de enfrentamento. Matar gente não é política pública.